Manhã Bandeirantes. Dez e 58, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes. Ontem repercutimos bastante aqui um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo que prevê a proibição do uso de celulares nas escolas públicas e particulares de todo o estado. Essa é uma medida que visa o melhor aprendizado dessas crianças e adolescentes. Só que, em algumas escolas, em algumas instituições, essa proibição já está em vigor há muito tempo. E é por isso que nós vamos conversar agora com a Letícia Lyle, que é diretora da Camino School, aqui na cidade de São Paulo, uma escola que proíbe o uso de celulares desde 2020. Tudo bem com a senhora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. ouvintes. Que bom poder falar desse assunto, gente. Como que foi a decisão de proibir o celular por aí e assim que proibiram dentro da escola, qual foi a reação dos alunos? Eu acho que a decisão de proibir, ela é uma decisão pedagógica, né? A gente sabe que o celular, quando ele é usado pedagogicamente, como fonte de recurso, ele é muito benéfico, mas o celular não traz só isso. O celular traz as redes sociais, o celular traz distração, ele traz uma conexão constante. E para a aprendizagem, a gente precisa estar presente, a gente precisa ter foco, a gente vai construindo essa aprendizagem ao longo do tempo. E o celular, ele, de forma nenhuma, ele ajuda os componentes principais que a gente precisa ter de atenção, de foco, de aprofundamento. Além dele atrapalhar relações, ele atrapalhar a gente conseguir conversar, que são outros elementos que precisam acontecer na escola, né? Você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a usar a sua criatividade. O celular, ele não está lá te ajudando a fazer isso. Então, a decisão, acho que ela foi fácil do ponto de vista pedagógico. Agora, na hora que a gente tomou essa decisão, não foi tão fácil assim passar pelos primeiros momentos da separação, principalmente dos adolescentes, dos devices deles, né, dos celulares. Eles realmente ficam agitados. Como é que funciona na prática? Posso contar para... Boa, uma ótima pergunta. Na prática aqui, eu acho que a gente vai ver várias formas, mas hoje ela é muito simples. O estudante chega na escola e ele coloca numa caixinha, a caixinha da sala, o representante da sala traz essa caixinha, o celular é depositado ali dentro, e eles, no fim do dia, esse representante volta, pega essa caixinha e redistribui para os estudantes, porque eles aí, saindo da escola, eles precisam do celular. Durante a escola, durante o recreio, durante a sala de aula, o celular não está presente. O que a senhora ia contar para a gente aí? Eu ia contar que quando a gente decide tirar o celular, e eu acho que essa é a pauta do momento, imagino que tem pais e gestores aqui falando o que eu vou fazer, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas é que a gente precisa reensinar para o estudante o que ele faz quando ele não está no celular. A gente tem, né, essa lei veio de encontro a muitas pesquisas de como o vício com as telas aumentou e como a gente precisa ajudar os estudantes a tirar, né, aqui da frente e poder se encontrar, poder se ver, poder voltar a se conhecer. Então, quando a gente tira o celular como escola ou até como pais, a gente precisa oferecer outras oportunidades, a gente precisa oferecer, por exemplo, novas brincadeiras, né? O que a gente percebeu aqui é que uma vez que você toma essa decisão, a gente precisa olhar para os estudantes e falar o que você faz agora no seu horário de recreio, que você antes estava só no seu joguinho. O que você faz quando você tem um conflito? As escolas precisam voltar a fazer algumas das interações pedagógicas que a gente acabou deixando passar, voltando da pandemia principalmente, que os celulares realmente invadiram as escolas, e trazer de volta esses elementos de convivência, esses elementos de convite à exploração, e principalmente
trabalhar com eles os outros espaços da escola que muitas vezes acabaram ficando escondidos. Então, promover mais atividades na biblioteca, promover mais atividades do lado de fora, promover mais conversa com os adultos. Quando você toma essa decisão, a primeira reação do jovem, ela é uma reação difícil. Ele fala, eu não quero, você vê a ansiedade aparecendo, eu não sei o que fazer. E, de repente, você vai ter um pai que vai chegar para você e falar assim, meu filho está meio entediado. E, aos poucos, a gente vai vendo duas coisas acontecer. Primeiro, o estudante começa a brincar e ele começa a ficar mais leve. E aí você começa a ver como a ansiedade diminui. Como, de certa forma, até o estudante está aliviado de que ele não está com o celular o tempo todo do lado dele. Eu queria entender ainda, que é uma pergunta que todos fazem, se o estudante não cumprir, se o estudante mantiver a posse do celular, qual é a atitude que a escola pode fazer para evitar isso? Ele é expulso de classe, ele é suspenso? Como é que é isso? Boa. Acho que cada escola vai descobrir a partir de agora como eles vão garantir que essa medida está sendo cumprida. Aqui na escola, o que a gente faz é que a gente tem a caixinha, eu não posso forçar o meu estudante a colocar, eu não vou revistar a mala dele, a gente tem aqui um acordo de estudantes, e esse celular vai ficar ali dentro. Se por acaso a gente pega o celular ou a gente vê que o estudante de repente está usando e a gente descobre, aí a gente hoje em dia tem aqui alguns dos mecanismos, mas o principal deles é que a gente segura o celular e somente o pai ou responsável pode retirar o celular presencialmente no dia seguinte. Por quê? Porque, no final das contas, a gente está falando de crianças. Essas crianças têm celulares. Alguém deu esse celular para essa criança e, no final das contas, tem uma corresponsabilidade aí. É muito difícil um adolescente ter toda a autorregulação do mundo. É por isso que é tão importante, inclusive, esse marco legal, porque o celular traz muito vício e a gente precisa da colaboração dos pais. Então, se os pais estão dando o celular muito cedo, eles também são corresponsáveis se essa criança não está trazendo o celular para a escola e não está cumprindo esse combinado. Acho que é uma coisa que a gente vai ver nos próximos meses e tenho certeza que vai ter muita gente aí com algumas ideias como as escolas vão fazer com isso, né? Acho que a gente ainda tem um período de regulamentação e entender como a lei vai ser realmente implementada, mas tem esse desafio que eu acho que cada escola vai descobrir. No caso, hoje, aqui na Camino, a gente tem esse modelo. Como o celular é muito precioso para a criança e a gente fica o celular só de passar uma noite e eu tenho que falar para o pai vir aqui no dia seguinte, geralmente a gente não tem muita recorrência, não. A pessoa tenta uma vez, viu que não deu certo, eles acabam não trazendo. Os pais, então, contribuem, estão ajudando, né, há 4 anos já, né, dentro da escola. Primeiro, queria entender com a senhora, são crianças jovens de todas as idades, do começo ao fim do ensino que vocês têm aí na escola? Do começo ao fim. Então, hoje a gente tem até o ensino médio, a restrição é para todos, até porque tem pais que acabam dando o celular para a criança de 9 anos. E tem crianças de 13 que não tem. Então, de novo, a regra é para todo mundo. Mas no terceiro ano do ensino médio, escola... também? Também. Eles, se eles saem da escola, por exemplo, para a hora do almoço, eles podem retirar o celular e sair da escola e trazer, né, quando voltarem, trazer o celular. Mas dentro da escola, inclusive, eles não utilizam. Eles têm um computador, então eles podem usar um outro device, porque aí esse computador eu consigo ter, por exemplo, uma restrição das redes sociais, restrição de sites que a gente não acha que são contribuintes para o processo de aprendizagem. Esse é o próximo desafio, tá, pessoal? Assim, a gente aqui está fazendo, mas acho que para todos nós, para todas as escolas, tenho certeza que tem um monte de gestor ouvindo e desesperado. Eu acho que a gente vai ter um ano aí de ir descobrindo essas formas de ajudar a escola a contornar esse espaço para favorecer a aprendizagem. Aí a gente sabe que rede social,
os próprios, muitas vezes, né, canal de streaming, o consumo da mídia social, ele muitas vezes interrompe a nossa possibilidade de ler Machado de Assis profundamente. Então, vamos guardar na escola esse espaço, e aí a gente deixa esse mundo das redes sociais para fora. Para isso, uma das formas é tirar o celular, porque o celular, querendo ou não, eu não tenho filtro das operadoras de celular, isso é separado. E quando você for ter o uso da tecnologia dentro da escola, você conseguir colocar um filtro ou colocar um momento muito guiado do uso dessas tecnologias, justamente para você não ter, por exemplo, o estudante, ao invés dele estar ali presente, com mão na massa, aprendendo aquela aula de matemática, ele está vendo o YouTube. Então, é um pouquinho disso. A senhora acredita que hoje, 4 anos depois, os alunos estão 100% adaptados? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que adaptados, eu não sei se é a melhor das palavras. Eu acho que os alunos, eles cumprem essa regra, eles entendem essa regra, porque eles viram os benefícios, e aí você pode vir aqui na escola e conversar com eles, os benefícios de ganhar de novo esse espaço de convivência, de conexão, de profundidade, e a diminuição da pressão desse mundo de redes sociais e de ter todas essas informações e todo mundo, toda hora, em cima de você, preservados. Então, mas eu acho que ainda é difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que muitos adolescentes ainda ficam muito ansiosos se você tira o celular deles. Ele já sabe que eles estão aqui na escola por 7, 8 horas, mas eles têm todo o resto do dia no qual eles podem ser que estejam ainda consumindo e associados a isso. Então, eu acho que adaptados a estar na escola, eles entendem que essa é uma regra da escola. Toda vez que a gente volta de férias, tem uns 2 ou 3 dias que a gente vê os alunos mais ansiosos. Mas eu acho que eles ainda estão muito expostos no mundo, né? Uma criança de 10 anos está muito exposta num celular, uma criança de 14 anos muito exposta à rede social, que impacta, sim, em vários elementos da vida dela, na cognição, impacta em como ela está se vendo, na saúde emocional, na saúde mental. Então, acho que a pergunta adaptada é assim, eles aceitam, entendem e gostam do movimento na escola, apesar deles ainda estarem muito conectados com isso fora da escola. Então, acho que por isso que a gente fala, e aí para quem está ouvindo e para os pais que estão ouvindo, a gente fala que isso precisa ser uma parceria das escolas, porque é onde eles passam grande parte do tempo, das famílias, né? A gente como pai e mãe se apoiar para poder dar o celular mais tarde, para poder diminuir esse acesso, para ampliar as outras coisas que a gente pode fazer longe do celular, para não usar tanto o celular o tempo todo do lado dos nossos filhos, e também porque é muito difícil de movimentos como esse de aprovar uma lei que ajudam a gente a fazer esse movimento muito difícil. Eu não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho 2 adolescentes. Tirar o celular deles é realmente uma coisa muito difícil. A gente até falava sobre isso, né, Sabino? Porque acho que agora o próximo desafio, depois da sanção e dessa lei entrar em vigor, é justamente esse, né? Como que vai fazer para conseguir tirar por tantas horas seguidas o celular de algumas crianças que já nasceram praticamente com esses aparelhos na mão? Bom, gostaria de agradecer a Letícia Laio, diretora da Camino School, que já proíbe os celulares desde 2020 e vem colhendo os bons frutos dessa proibição. Muito obrigado, um abraço, bom trabalho para a senhora. Obrigado. Obrigada, gente. Boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.